Bem-vindos a mais um programa Francamente, aqui pela 810 Rádio Difusora AM Jundiaí. Estamos lá no portal do jj.com.br. Clica lá, acha o link da Rádio Difusora e dá para você nos ouvir ao vivo. Também sintoniza aí no rádio do seu carro, que eu sei que você que está no trânsito também adora a nossa companhia. Gente, meu convidado de hoje, ele acabou de sair de uma reunião, ele saiu no meio da reunião para vir falar aqui com a gente. É claro que assim, é uma pessoa que eu estou trazendo aqui, a gente tem várias pautas para conversar, né? Inclusive porque ele é um homem público, mas hoje eu vou falar com um atleta. Cristiano Lopes, bem-vindo ao programa, tudo bem com você? Muito bom dia, ou quase já boa tarde. Quase boa tarde já. É um prazer imenso estar com você aqui nesse momento, poder participar pela primeira vez desse seu programa e poder levar um pouco de informação, seja esportiva, seja política, enfim, aquilo que o cidadão jundiaense gostaria de ouvir. Então, para mim é um prazer imenso estar com você. Muito bem, quero agradecer ao Fábio que está aqui com a gente nos estúdios, Fábio Manzini, obrigado também por todo o apoio que você tem dado, trouxe a pauta do Williams Quirino também, do Cristiano, está sempre aí trazendo boas conversas para o programa. Quero falar da sua vida de atleta, né, querido? Desde criança, desde adolescente você está no motocross, né? Como começou a sua paixão por motos? Bom, eu completei esse ano 29 anos de carreira, né, dentro do motocross nacional, e a paixão por moto veio desde pequeno. Acho que tem muita gente sonha, né, em ter uma motocicleta, sonha em poder competir também, mas o primeiro sonho talvez comece na bicicleta. Então, a hora que você aprende a andar de bicicleta, depois você quer aprender a acelerar uma motocicleta e depois você passa a ter como uma profissão às vezes. Foi o que aconteceu comigo. Então, dentro da minha família, meu irmão, meu primo e amigos nossos, Jundiaí tem uma tradição muito forte no segmento de duas rodas. Nós temos um público muito pujante aqui na cidade que gosta de motocicleta. Tá aí os números de motoclubes que a cidade tem, o número de motocicletas vendidas mês aqui são altíssimos. É mesmo? Tem sim, isso? Jundiaí tem uma referência muito forte no no segmento de motocicleta. Então, por essa característica e também por nós termos uma área rural bastante grande, nós temos a Serra do Japi que há muitos anos atrás era permitido então você andar de motocicleta lá. Então lá era uma atração muito grande para as pessoas poderem ir para a serra. E para ir para a serra muitos usavam motocicleta. Então, a partir dali, começou a surgir então o sonho de querer ser um piloto, de querer correr de motocicleta, e graças a Deus, com de 15 anos para cá, foram algumas vitórias conquistadas. Que legal. A gente sabe que o Brasil tem uma certa dificuldade em apoiar certos esportes, né? A gente sabe que qualquer terreno com uma bola, ali você pode despertar um craque no futebol, por exemplo, né? Que a gente leva esse peso de ser o país do futebol. Como você olha o motocross no Brasil, assim, as competições, essa estrutura toda que envolve? Porque não é só um campinho e uma bola, né? É um esporte que é mais caro, né? Eu falo que todas as modalidades existentes no país têm as tradicionais e aquelas que são menos conhecidas. O menos conhecido às vezes é por falta de acessibilidade, por falta de ter acesso à modalidade, seja pelo custo ou seja porque não acontece no município. O motocross não é diferente dos outros esportes que não são como futebol, como basquete, como futsal, como handebol, que são modalidades que você acaba aprendendo na escola. Aliás, aprendi na escola, porque até a escola hoje está se limitando a algumas modalidades. A própria atividade física está sendo limitada dentro das escolas. Eu acho que a grade curricular é tão extensa hoje que a educação física ela passa meio que despercebida. E a gente sabe que eu, por exemplo, vivo o esporte, eu sei o quanto é importante a educação física, né? Dentro da educação. Sim. Então é fundamental. Eu sempre lutarei para que isso aconteça e continue acontecendo, para a gente poder ter o esporte de base dentro das escolas. O motocross, ele a cada ano que passa, como as outras modalidades, ele tem os seus altos e baixos. Nos últimos 2, 3 anos, em especial o motocross, ele tem conseguido se solidificar. O que seria isso? É você ter um calendário sendo cumprido com as datas, com as cidades. Isso acontece no Brasil? Tem essa organização dos campeonatos? Hoje a Confederação Brasileira de Motociclismo, ela está com todas as dificuldades financeiras que o país vem passando, e aí sofre todas as modalidades. Tudo, né? Os atletas sofrem, as equipes sofrem, mas a Confederação Brasileira tem conseguido manter com regularidade o seu calendário. Isso já é um passo muito importante. Eu voltei de Faxinal, que é no Paraná, semana passada, nós tínhamos 25 mil pessoas assistindo uma prova. Foi uma das provas assim, que mais acolheu
a cidade que mais acolheu o motocross, né? Porque acaba mexendo com o estado inteiro, não só com a cidade. Então foi uma prova maravilhosa. Então eu falo que a Confederação Brasileira hoje está num passo muito importante para que, se o país der uma melhorada, se o desemprego começar a diminuir, as empresas começarem a produzir, tenho certeza que o brasileiro de motocross está num patamar pronto para crescer. São muitos atletas, você que é um atleta já há quase 30 anos aí, tem muitos atletas de motocross no Brasil, assim, de disputa, tem um campeonato internacional? Como que funciona esse calendário para o atleta brasileiro? Como todas as outras modalidades, nós temos hoje, eu fui eleito recentemente, né, o representante dos pilotos do Brasil, então nós hoje deve estar em torno de 7 mil pilotos vinculados à Confederação Brasileira, de 13 ou 15 modalidades, né, que são distribuídas no Brasil. Eu fui eleito para ser o representante desses pilotos junto à confederação. Então é uma voz do piloto como se fosse uma federação. Sim, então isso é importante, né? Às vezes com um monte de cartola e os atletas ali ficam sujeitos super importante. É a primeira vez que é seguindo a Lei Pelé, né? Uma lei do governo federal que hoje obriga com que as confederações tenham um representante em atividade, né? Podendo sim levar a voz do piloto para junto à confederação. Então, essa voz que nós temos lá hoje, estamos iniciando um trabalho, mas a intenção maior de tudo isso é exatamente podermos ter um esporte sempre mais fortalecido. Sim, então, porque a gente sabe, você falou do campeonato agora, né, que movimentou ali 25 mil pessoas, a gente pensa no esporte, mas a gente também tem que pensar no impacto econômico que traz para aquela cidade, né? A região, para a região, né, a movimentação que se traz ali em termos de economia local mesmo, né? Esse final de semana eu estive em Apiaí, que é um pouco mais distante aqui da cidade de Jundiaí, dá 380 quilômetros daqui. É uma prova também muito boa, nós tínhamos aproximadamente de 10 a 12 mil pessoas participando desse evento. E é uma prova onde tem uma pista consolidada, todos os hotéis lotados, os restaurantes à noite lotados. Então realmente, como você bem disse, a gente gera o espetáculo, mas também gera a economia para o município, você gera emprego, gera renda para as pessoas, movimenta os impostos no município. Sim. E isso é importante. E eu acho que isso não é só o meu esporte, eu acho que todos os esportes. E aí que é uma luta minha, que eu acho que as prefeituras têm que sempre investir em esporte, porque além de dar oportunidade, da iniciação, do esporte de lazer, educacional, de participação e de rendimento, ele também gera muita riqueza para o município quando a gente traz um grande evento para a cidade. Sim, e no dia a dia também você consegue conversar transversalmente, né? Quando se trata de esporte, você consegue, através de políticas públicas de fomento ao esporte, você consegue ali movimentar a economia local no dia a dia mesmo, sem precisar só do grande evento, né? Para que aquilo aconteça. Em Jundiaí nós temos um exemplo, 2013, 2014, 2015 e 2016, nós trouxemos para Jundiaí o Arena Cross, que hoje é um dos maiores eventos do motociclismo. É uma prova que acontece no sábado à noite. Aconteceu ali na Vila Hortolândia, em frente ao terminal, onde a tradicional pista do Horto. E este evento tinha, além de ser gratuito, para arrecadar alimentação para o Fundo Social de Solidariedade, também nós fizemos um trabalho com as crianças da escola das EMEBs do município, né? Então nós pudemos oportunizar para eles uma experiência, uma vivência de uma manhã passada com os atletas. Eles tiveram uma apresentação na pista, umas voltas dos pilotos, dos campeões brasileiros, só para eles. Então também tem esse lado social que eu acho tão importante, né? E só o esporte pode promover Sim. isso, né? Às vezes você leva uma criança para um centro histórico, ele fica meio assim, desanimado, assim, que a cultura nossa ainda não né? Não é aquela questão da história. Aí você leva para o esporte, seja qual for a modalidade, os meninos, as meninas já chegam aceleradas, né? Porque é uma coisa que é uma adrenalina, é competição, isso também atrai um pouco mais. Mas eu acho que a gente tem que erguer sempre essa bandeira da importância que o esporte tem na vida das pessoas, para quem pratica e para quem gosta e participa Sim. como um público presente, né? Porque nem todo mundo precisa ser um atleta de ponta, só de você ter no seu dia a dia atividade física, já muda a tua capacidade até de aprendizado, a tua capacidade de convivência, né? O esporte traz muito isso, né? Desenvolve habilidades ali de convivência social, né? A gente está precisando dessas habilidades cada vez mais. E você citou uma fala importante no início, dizendo assim,
o esporte ele modifica a vida das pessoas, mas tem esportes que são mais conhecidos e que são menos conhecidos. Eu tive uma experiência, né, fui secretário de esporte aqui do município de Jundiaí de 2013 até 2016, e eu lembro que eu criei um programa, né, que era para justamente incentivar as modalidades menos tradicionais. Se eu não me engano é Circuito Esporte. Circuito do Esporte. Circuito do Esporte. Então era um programa que levava para os bairros as modalidades menos tradicionais. Vamos falar do tênis, tênis de campo. Tênis é uma modalidade que muita gente acha que é elitizada, por exemplo, que só acontece nos grandes clubes, só quem tem dinheiro consegue jogar tênis, e a gente provou que não. Então nós fomos lá para o Antônio Lima, por exemplo, que é lá no HPM, no centro esportivo lá. Eu estive acompanhado lá com o professor Zezinho, com o professor Petros, com o professor Ricardo. O Julinho Silva também nos ajudou nesse projeto. Então nós ensinamos, jogamos lá com as crianças com panela, com bolinhas de plástico totalmente diferente da de tênis, enfim, mas nós mostramos que era possível ter acesso ao tênis, era só o poder público estar presente. E quando o poder público está presente, aí a gente consegue motivar as crianças a ter o contato, e depois lá se estabeleceu uma escolinha de tênis mesmo. Então a gente usava a própria quadra do ginásio do Antônio Lima para poder fazer as aulas com o Ricardo Silva, que é um dos maiores atletas da cidade de Jundiaí em relação ao tênis. Legal. Gente, hoje o papo é com o Cristiano Lopes. A gente vai estar falando aqui de esporte, de motocross, de políticas públicas para esporte. Vou chamar uma musiquinha e fique com a gente que daqui a pouquinho a gente volta. E voltamos aqui diretamente dos suntuosos estúdios da Rádio Difusora Jundiaí. Hoje com o Cristiano Lopes, a gente está batendo um papo aqui sobre esporte, sobre políticas públicas para esporte, enfim. Mas o que eu quero saber, esses 29 anos aí no motocross, eu ainda vou conseguir falar sem tropeçar, né? Vocês não percebem, tem um obstáculo aqui na minha língua. O motocross é assim. Me conta, 29 anos aí de carreira como atleta, né? E o preparo físico? Porque vai mudando aí com o tempo, a gente sabe que não é fácil. Você tem um treinamento especial em época de competição? Como funciona isso ao longo da sua vida? Digo para você que quando eu tinha 18 anos, o meu preparo físico era bem melhor do que agora com 45. Né? Mas sempre tive eu sempre fui um cara muito regrado para a minha competição, eu sempre fui muito focado naquilo que eu queria. Depois que eu virei profissional de 15 para 16 anos, né? Eu tive uma preparação muito forte. Eu tinha preparador físico, mandar um abraço aqui já para o Miguelzinho Lacerda, que foi sempre uma pessoa que me ajudou demais dentro da preparação física. Então eu tinha nutricionista, naquela época não tinha muita questão de fisiologista, porque acho que não era tão reconhecida ainda, né? Aliás, nós não tínhamos tanto acesso a essas coisas, né? Aliás, a gente lembrar, há tempos atrás a gente via jogador de futebol dando entrevista fumando um cigarro, bebendo, pensando no garrincha ali, né? O preparo físico. Eu já nunca fui de bebida alcoólica, então não sou de beber. Pequena inveja de você. Não consigo, eu sempre me preparei muito. Então eu acho assim, eu tive enquanto piloto profissional, eu tive tudo aquilo que deveria ser feito. Desde a preparação física até a questão da alimentação. Foi muito dedicado a esses temas. Agora, hoje, eu tive, quando eu fui secretário de esporte, eu tive que parar por praticamente 4, 5 anos. Eu fiquei afastado do motocross. Né? Até porque eu tive uma lesão no joelho, quis cuidar do joelho. Você já se quebrou em competição, assim? Se machucou mais seriamente? Foi nesse intervalo aí. Então, esse intervalo foi ocasionado justamente por uma queda que eu tive numa prova em Santa Catarina, cidade de Cadelinha, onde chovia muito, então eu acabei escorregando numa curva, e na hora que eu apoiei a perna afundou na lama, então eu acabei torcendo o joelho, rompi o ligamento cruzado e também tive rompiduras nos meniscos. Então, dessa cirurgia, aí coincidiu de eu assumir a Secretaria de Esporte em 2013, aí eu decidi que naquele momento eu ia parar com o motocross. E retornei agora. Se não fosse a secretaria, você não ia ter se recuperado direito, né? Porque você ia aguentar, ficar parado. Com certeza, a secretaria me ajudou a desligar um pouco das competições, né? Do nível do profissionalismo que eu estava. Né? A partir daí, de 2016, então eu encerrei minha obrigação junto à secretaria, aí eu participei da eleição e vim a ser eleito como vereador. E voltei a correr em 2017, porque eu recebi um convite, né, da IMS Race junto com a Yamaha, e junto lá nós montamos uma equipe. E esse ano
eu fui convidado para ser o embaixador da KTM no Brasil. Então eu acabei mudando de equipe, numa equipe super estruturada. A IMS Race junto com a KTM fizeram uma estrutura muito boa para poder fomentar o esporte. Então o meu maior objetivo hoje dentro do esporte é poder fomentar ele através da iniciação então, das crianças. Nós temos garotos de 6, 7 anos que já estão sendo inseridos nesse processo da competição. Então eu procuro dar atenção a essa garotada e também faço minha competição. Então a minha alimentação hoje, ela não é tão rígida como eu fui no passado, mas acabo me controlando, eu tenho o meu peso controlado, eu tenho uma alimentação ainda regular, então eu consigo manter o meu peso, faço uma preparação física bem mais light, até porque se eu mantivesse o ritmo que eu fazia, com certeza eu não estaria aguentando, eu não posso já treinar todos os dias, se eu treinar todos os dias eu não tenho o mesmo rendimento na corrida. Então assim, teve algumas adaptações que eu fiz, mas aí por conta própria, por eu já ter tantos anos vividos, né? Experiência já, né? E também não ser o meu ponto principal hoje a competição. Como eu disse, eu tenho essa intenção de deixar a minha imagem e ajudar a criançada a iniciar no esporte. Esse é meu grande objetivo hoje. Se eu vou ganhar um campeonato ou não, já não é mais a minha preocupação, e sim de poder estar fomentando o esporte e agora também com esse lado de poder representar quase 7.000 atletas junto à Confederação Brasileira. Então eu tenho alguns objetivos diferentes de ter só aquela vida regrada. Eu não preciso ter mais aquela alimentação. Não preciso, dormir cedo já durmo mesmo, se deixar eu durmo aqui mesmo. Né? Se eu encostar num cantinho eu já durmo. Né? Então, bebida alcoólica eu já não consumo, fumar muito menos. Então, assim, a minha vida de atleta hoje me faz ter uma qualidade de vida boa. Isso é legal. Você falou, né, que não bebe, não fuma e quando você decidiu ser atleta, quando isso foi o teu caminho de vida, vem um conjunto de coisas, né? A preocupação com o corpo, né? Do corpo são para você render nas competições. E aí quando você fala de crianças, eu fico muito feliz, porque quando você fomenta o esporte ali no pequenininho, ele vai ter escolhas mais sábias para a vida, né? Porque a adolescência é aquela fase que você tá com a galera, vai fumar um cigarro, vai beber, você vai aprender as coisas que a vida te oferece, né? E quando a vida te oferece esporte, as tuas escolhas são diferentes, né? E você sabe que a vida noturna, ela gera a bebida, ela gera o cigarro, ela gera dormir mal, né? Tem gente que sai na noitada e dorme mal. E é assim, porque quantas pessoas não saem de uma boate e depois quer comer um lanche, que sai com fome? Isso é 4 horas da manhã, lanchão, 5 horas da manhã, você come e depois vai dormir. Porque a pior coisa que tem para uma saúde é você encher o barrigão e depois ir dormir. Então, e dorme mal, e dorme pouco, e acorda cedo para trabalhar. É isso aí. E às vezes a pessoa perde o horário no trabalho, né? Fica aí a dica para você. Mas assim, eu acho que dá para você, assim, lógico, para você ser um esportista de rendimento, você tem que abrir mão de tudo. Abre mão de tudo. Se você quiser ganhar título. Eu, graças a Deus, na minha carreira, eu me tornei 5 vezes campeão brasileiro, fui campeão sul-americano, latino-americano, fui 15 vezes campeão paulista, fui campeão goiano. Então eu fiz uma carreira, estive 23 anos como piloto oficial da fábrica Honda, passei pela Yamaha, estou tendo a oportunidade de ser da KTM. Então assim, são todos os lugares por onde eu passei, eu deixei legado, deixei uma história positiva. Então isso é o que me fez para ser um atleta de rendimento. Agora tem muita gente, eu conheço vários, nós temos vários amigos em comuns, que são atletas, mas não porque buscam as vitórias, pela qualidade de vida. Sim. Então você consegue mesclar um jantar à noite, uma saidinha à noite. Às vezes o cara bebe, mas não tem aquela rigidez de precisar de ter toda hora um alto rendimento. Então, eu acho que a vida saudável, eu falo que vida de atleta de alto rendimento não é uma vida muito saudável. Porque você está trabalhando o seu corpo sempre no limite e às vezes fora do limite. Né? Mas essa vida desses amigos nossos hoje que fazem corrida de rua, por exemplo. Nós temos vários amigos hoje que eram gordinhos, gostavam de uma bebidinha, gostavam de comer tarde, ia pra noite, e hoje eu vejo vários amigos meus com 40 anos, nessa faixa etária, todo mundo se cuidando. É que vem umas outras prioridades também. Lógico. A hora que o corpo gritou, você fala, opa, pera aí que eu tenho que mudar. É isso aí, então você vê que tem esportistas que são esportistas, vamos chamar amador, mas é o melhor esporte que tem para qualidade de vida. Sim. Eu vejo amigos meus fazendo mountain bike, que nunca fizeram nada na vida e hoje estão usando a bicicleta como uma forma de poder fazer a sua atividade física. É legal, tanto quantos amigos nossos fazem triatlon, né? Fazem natação,
jogam... surpreendente mesmo. Né? Então, você vê que o esporte, mesmo às vezes tardio, ele entra na vida da pessoa e muda radicalmente. Aí não precisa tomar remédio para pressão, não precisa emagrecer a qualquer custo, então tem que usar uns remédios para ajudar a emagrecer. O esporte te ajuda nisso, né? Lógico, uma alimentação mais saudável, evitar, né, de exagerar à noite. Mas uma coisa é consequência da outra, porque quando você começa a fazer esporte e testar o seu corpo e achar esses limites do teu corpo, mesmo que for para fazer uma corridinha, você sente sua respiração faltar, você vai prestar atenção no que você está ingerindo no teu corpo, né? Você começa a prestar atenção no teu sono, na tua alimentação. Então também é uma fase, o esporte traz esse autoconhecimento, né? Pro corpo. E uma coisa que é muito legal, eu falei do mountain bike, falei da corrida de rua, porque ali é feito, parece que coletivo. Sim. Então um amigo puxa o outro, uma amiga puxa a outra. E isso eu acho que é muito interessante. O meu esporte, ele é um esporte individual. Né? E eu não suporto fazer hoje nenhum esporte seja individual. Por exemplo, nadar. Para mim não dá mais. Porque eu já faço o meu esporte que me deixa sozinho na pista. Eu só tenho eu e meu mecânico me formando. Então ele é individual. Agora você vai jogar um tênis, por exemplo, você tem sempre alguém do lado seu jogando uma dupla ou contra, e você tem 2, 3 sempre do lado assistindo. Então você acaba aqui interagindo. Então eu jogo tênis, eu jogo futebol, eu faço os esportes além do motocross, que me permite estar próximo dos amigos. E eu vi muito isso dentro do mountain bike e dentro de corrida de rua, que nos últimos, vou falar assim, 7, 8 anos, um pouquinho mais até, naquele momento todo mundo achou que era moda. Era modinha, o pessoal anda de bicicleta agora, todo mundo ganha uma bicicleta e vai pedalar lá no Bosque do Pinheirinho, vai lá para Santa Clara, vai pedalar. E não é uma modinha, porque a hora que um conseguiu incentivar o outro, virou uma razão de viver, virou um estilo de vida. E isso muda as pessoas. É isso que muda as pessoas. Aí você falou bem, o corpo começa a melhorar, a sua qualidade de vida já é boa, você já não quer dormir tão tarde, porque amanhã eu vou sair 6h30, 7 horas da manhã para pedalar com os amigos ou com as amigas. Então acho que o esporte, quando ele é introduzido na vida das pessoas de uma forma que não seja obrigação, né? E que seja um prazer. É o que acontece com a academia, tem musculação. Muita gente tem a obrigação de ir. E ela faz 6 meses, 4 meses, 5 meses, desiste. Aí fica pagando lá, patrocinando a academia como eu faço, né? Prefiro ir no bolão. Então, o bolão é um espaço tão gostoso, né? Se as pessoas começarem... Eu falo assim, se o ambiente é agradável, ele atrai pessoas do bem, pessoas que movimentam. O bolão é um exemplo disso. Eu falo muito do Clube Jundiaense. Sim. O clube é um lugar hoje que acolhe muito bem as pessoas, porque oferece atividades de diversas modalidades, para diversas idades. Então nós temos crianças, temos idosos fazendo atividade em conjunto. Isso, o Clube Jundiaense tem a diferença, ele consegue promover. Ele sempre fomentou o esporte ali, e né? Familiar. Sim. E familiar. Então não é só uma atividade para criança, ou só para terceira idade, ou só para adolescente, não. Você consegue ter dentro de um espaço, de um único espaço, atividade para todo mundo. E acho que isso é o que faz com que as pessoas queiram buscar a qualidade de vida. Então, o clube hoje é uma referência para mim, porque para mim também, meus 2 irmãos começaram ali no Polo Aquático. Bom, se eu for falar dos seus 2 irmãos, aí a gente poderia, assim, ter mais um programa para falar do Polo Aquático, porque o Polo Aquático, para mim, é um esporte que mexe com a qualidade de vida, com o corpo, com a mente, com o físico, e o clube sempre foi pioneiro nessa questão, né? A minha geração, de quem está com 40, 45 anos, foi uma das gerações que começou o Polo Aquático no Clube Jundiaense com o professor Ernesto. Sim. E essa geração do Rudá, que é uma geração um pouquinho mais nova, mas que fez a história, né, dentro do Polo Aquático, e o Polo Aquático foi um dos esportes que fez parte do circuito esporte quando eu fui secretário. Por quê? Nós fizemos o primeiro projeto incentivado em parceria com o Clube Jundiaense e Prefeitura, onde nós tínhamos dinheiro do recurso do governo federal, dos impostos que as empresas pagariam para o governo e pagaram diretamente para o nosso projeto. Nós conseguimos levantar 280 mil das empresas que contribuíram com o Polo Aquático do município de Jundiaí através do Clube Jundiaense. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora, hoje com o Cristiano Lopes, ele que é atleta de motocross, ele que é vereador da cidade, e a gente estava falando da importância. Hoje ele é uma figura aí que fomenta o esporte, né, que faz a divulgação do esporte, teve o trabalho dele como secretário de esporte, onde levou, descentralizou, né, os aparelhos esportivos, né, os lugares aí para se fazer esporte, levou
aproximou as crianças do esporte. E hoje tem uma atuação como na Câmara Municipal, né? Como vereadora e também dentro dessa proposta de políticas públicas para o esporte, né? Esporte é uma das minhas bandeiras, né? Até quando eu era secretário, eu fazia muita questão de ajudar a divulgar muito o que acontecia, né? Se você analisar os atletas hoje, as equipes, tem uma dificuldade de ter alguém para fazer relações públicas, para poder fazer um releasing, né? E hoje aqui nós estamos acompanhando aqui pelo mestre Fábio Manzini, e o Fábio Manzini tem me ajudado muito dentro desse trabalho que a gente faz de relação com atletas, de poder acolher o atleta, trazer a informação do dia a dia dele para poder divulgar junto com os canais de comunicação. Ele tem feito um papel muito importante dentro desse mandato nosso, de me ajudar a dar realmente o espaço para o nosso atleta, de poder ajudá-lo fazendo às vezes um release, mandando para a imprensa. Que faz a diferença, né? Toda a diferença. Porque eu senti essa dificuldade quando estava conversando, né? Muita dificuldade. Pô, não tem um jornalista para me fazer uma matéria. Aí eu tinha que ligar às vezes no jornal, né, para poder falar direto com o redator-chefe, com alguém. Mas eu tinha que ligar, às vezes não tinha tempo, você tinha que treinar, às vezes estava viajando, estava fora. E às vezes nem é uma habilidade, a pessoa tem que estar lá treinando, tem que estar lá pensando em campeonato, né, em título, você ganha um monte. Imagina pensar, não, eu tenho que escrever aqui uma frase para que o jornalista olhe e queira fazer essa pauta, né? Então, porque às vezes é importante pra gente, a gente tem que convencer pro outro que é importante também. Pro atleta, se ele não aparecer, como que vai vir o patrocinador, os apoiadores, né? Então dentro hoje da Câmara lá, eu tenho esse papel, mas eu falo que não é nem do vereador, né? Esse é o papel de um atleta para os atletas, né? É seu propósito de vida, tem mais relação com o seu propósito de vida, né? E eu achei um maluquinho que me ajuda a fazer isso que tá aqui, né? O Fábio Manzini me ajuda nesse trabalho voluntário de poder fazer, então, esse papel de integrar tanto o atleta ou a equipe junto ao jornalismo da nossa cidade e também da região, que a gente manda um releasing para toda a nossa região quando o atleta vai disputar. Por exemplo, o William, já estávamos falando dele aqui, querido, que é nosso amigo, um batalhador, provavelmente estará na próxima Olimpíadas, que é no Japão, se eu não me engano, né? Sim. Em Tóquio, né? Ele estará lá representando Jundiaí, o estado de São Paulo e o Brasil, e tem dificuldades com patrocinadores. Então, a gente também contribui com tudo aquilo que eu tenho de ferramentas dentro do gabinete para poder promover ele e tantos outros atletas que nos procuram. Eu entrevistei o Christian, está no Ushuaia agora, do PEAMA, né, competindo. Eu trouxe alguns atletas do PEAMA para cá também para falar, porque se algumas modalidades do esporte já tem uma dificuldade, desses esportes paralímpicos, um tanto quanto mais, né? Assim, não tem, às vezes... A mãe contando que leva para treinar, que tira do bolso, que vende carro. Eu acho salutar, assim, essa família apoiar um atleta é sempre motivo de orgulho, mas também você olha e fala, por que não tem, sei lá, tanta empresa de venda, tanta indústria na cidade, né? A gente tem aí políticas públicas de leis de incentivo que podem ser feitas para entrar dentro das empresas e falar, olha, tem um imposto, você vai pagar para o governo, você pode apoiar esse atleta aqui, né? É que às vezes onde a gente se perde, né, até uma falta de conhecimento. Eu recebo muito, sinceramente, eu recebo muito atleta lá no nosso gabinete, às vezes tem dificuldade de pagar uma inscrição, para você ter uma ideia do tamanho do problema e do sofrimento que é ser atleta no Brasil. Então essa parte da comunicação a gente já faz essa relação. A gente procura levar esse conhecimento dos projetos incentivados, seja pela lei federal ou seja pela lei estadual, né, que são através do ICMS e do IR. Então a gente procura fazer as orientações também para montagem de projeto, encaminhamento junto ao governo federal ou estadual para aprovação. E quando sai para captação, a gente também procura buscar os amigos mais próximos que têm empresas que possam destinar o imposto para os projetos já aprovados, mas os atletas também têm essa dificuldade de poder criar esses projetos. E uma luta minha aqui em Jundiaí é que a gente tenha uma lei de incentivo municipal, né? Porque eu acredito muito que, como o cidadão é de Jundiaí, através do ISS, né? Através do ISS e do IPTU, são dois impostos que nós pagamos que podem totalmente contribuir com atletas, com equipes e com atividades esportivas. Vamos dar um exemplo aqui que eu acho isso muito legal para o ouvinte que está nos acompanhando agora na difusora. Nós temos lá na região, por exemplo, do Rio Acima, nós temos lá um atleta do capoeira, por exemplo. Capoeira, vamos pegar o capoeira. Ele mora lá, ele gostaria de ajudar o bairro, mas ele também tem dificuldade às vezes para
comprar os acessórios, vamos falar o Equipamento. Não é nem equipamento, Uniforme. mas o uniforme, por exemplo. A capoeira você pode ter só com uma calça e com cordão, mas vamos pegar o jiu-jitsu que tem tatame, por exemplo. Ele não tem condições de comprar isso aí. Ele não tem condições de dedicar, às vezes, 1 hora, 2 horas na semana para poder dar uma aula. Ele teria que pegar um horário de folga dele, então é aquela correria. Se tem essa lei de incentivo municipal, esse cara ele apresenta para a Secretaria de Esporte, sendo aprovada, ele recebe lá um valor, ele põe lá quanto custa o tatame, quanto custa a hora-aula. Faz um orçamento, tem todo um modelo, né, para ser cumprido, mas simples e não burocratizando, simplificando. Mas a partir desse momento, ele chega no bairro dele, vamos lá no Rio Acima, ele chega lá no mercadinho do Cido, que é o centrinho lá. Cido, você paga X de ISS por mês, você paga IPTU daqui. Você não quer destinar X% disso para um programa que é do seu bairro, que vai incentivar a criança, muitas vezes o filho dele mesmo está lá. Melhor até a segurança pública, gente, vocês não entendem então, isso. A gente conseguiria que o bairro se envolvesse junto aos projetos sociais e esportivos da região. Isso, né? Então, assim, é uma luta. Esse projeto está na Câmara Municipal, está tramitando. Já tenho conversado com a unidade de gestão de finanças para a gente poder avançar com esse projeto de lei. É sempre a questão da arrecadação, né? O município você abre mão, né? Você abre mão de uma mão. receita. Mas aí eu fazendo ali o estudo de impacto financeiro, nós estamos falando de valores muito pequenos, pelo reflexo positivo que vai causar para os bairros. Porque é conta de mais e conta de menos, né? Então, lógico. assim, vai arrecadar menos? Não, ele vai... Isso é um investimento que ele faz aqui, que vai dar esse retorno, que é mais do que ele arrecadaria. E as pesquisas da ONU mostram que cada $3, a cada $1 investido no esporte, você tem $3 de economia na saúde pública. Sim. E a mais recente é que cada $1 investido no esporte, você tem $5 de economia na segurança pública. Sim. Então, se nós estamos falando de regiões... Essa conversa transversal, gente. É saúde, é segurança... Educação. Educação. Sem dúvida nenhuma. Então, eu sou... essa bandeira é uma bandeira que eu sempre vou estar atribuindo, junto com alguns outros vereadores que também carregam a bandeira do esporte. É importante ter união. Aqui nós não temos que ter nenhum tipo de vaidade dentro dessa discussão. O que nós temos que ter é a aprovação de projetos que realmente façam a diferença na vida das pessoas. E esse projeto da lei de incentivo, eu acho que ele vai fomentar demais e vai ajudar demais as comunidades que gostariam de ter um projeto esportivo no bairro. Por exemplo, Zumba nos bairros, um projeto que eu criei lá atrás. Eu lembro. Até hoje... Até hoje esse projeto está estabilizado lá no Eloy Chaves, dentro lá da Associação dos Moradores, da AMO, né, Associação dos Moradores, que é um sucesso. É de sexta-feira as aulas gratuitas, é das 7 horas da noite às 8 horas. Quem é que faz atividade física das 7 horas da noite, das 7 às 8 da noite, numa sexta-feira? Um monte de gente lá. Então, você vai lá na AMO, tá lotado das mulheres lá, lotado. Então, é um prazer para mim, é o que me sustenta na política. Eu não sou político, você sabe disso, eu tenho empresa, meu negócio é o esporte. Mas o que me sustenta dentro desse mandato meu é saber que alguma coisa que eu plantei lá atrás, hoje ele é um sucesso e faz a diferença na vida das pessoas, tirando a depressão. Sim. A dança, né? A saúde, o esporte ele ajuda muito na saúde mental. É uma conversa que é recorrente aqui, essa conversa sobre como estamos adoecendo, né? E hoje a gente tem mais coisa para nos adoecer do que para nos deixar saudável. A saúde é uma opção nossa também, né? Da gente mudar nossos hábitos aí. A atividade física, ela mexe completamente com a nossa cabeça, não é só com o corpo. E o que te faz tirar a sua zona de conforto? São algumas ações como essa que eu disse. Sim. Nós temos, por exemplo, lá no Anhangabaú, um projeto que eu também participo, que é dança de salão. Eu não sabia o quanto dança de salão faz diferença também na vida das pessoas, principalmente dos mais idosos. Na terceira idade. A minha mãe é uma apaixonada por dança, então ela tem um grupo muito grande aí de dança, elas vão para o Grêmio, vão para o Juniaense, vão para São Paulo, vão para não sei aonde, viajam toda hora, em todo lugar, todo final de semana tem um lugar que estão dançando. E é um grupo muito grande. E eu tive uma parceria muito legal com os professores James e Alessandra, e lá no clube Anhangabaú, no clube Anhangabaú, todas as terças-feiras, das 8 às 9, das 7 às 8, das 8 às 9, das 8 às 9 da noite, também nós temos lá ensinando a dança de salão. E vai lá conversar com essas pessoas para saber o quanto faz realmente diferença na vida delas. Muito. Então, acho que são projetos sociais que a gente
tá colocando à disposição da cidade que faz a diferença. Sim. Então o esporte para mim mas é uma também referência. Que você tem uma cabeça diferente, né, Cristiano? Você é um cara que você não veio da política, você não é um cara cria da política, né? Você é um atleta, é um empresário, você tem um background ali, você sabe como funcionam as coisas e você vai para política para fazer políticas públicas, né? Não é um culto à vaidade ali, né? É um trabalho muito pelo contrário. Para a comunidade. Isso faz a diferença também, né? Eu acho que eu vejo assim, eu tenho vários amigos meus que estão na política hoje, são atletas também, que estão em outras esferas, inclusive, não só municipal, estadual, federal. Tenho aqui na própria Câmara Municipal de Jundiaí exemplo de bons vereadores lá que contribuem muito com o cidadão do seu bairro mesmo, está tudo ligado diretamente. E é que a política ela passa por um momento difícil, né? Sim. Desde a descredibilidade total, né? Desde a questão do mensalão, passando agora para Lava Jato, enfim. Eu acho que o nosso país é um país novo ainda, então todos os grandes países passaram por isso, né? Pela questão da corrupção pesada, aí estancou uma situação e os países evoluíram. E é o que eu espero com o nosso querido Brasil. Eu acho que nenhum país do mundo tem as condições de ser um país de primeiro mundo como o Brasil, de ter água, de ter terra fértil, de ter um povo muito acolhedor, um povo festivo, mas um povo trabalhador. E ao mesmo tempo a gente não consegue juntar tudo isso agora e falar assim, nossa, nós vamos ser um país bom. Eu tenho uma esperança que nós vamos melhorar muito, mas ainda há um pé atrás. E o cidadão tem que mudar também a sua forma de enxergar as coisas. A gente tem que mudar primeiro o nosso dia a dia, a gente tem que começar pela gente, né? Mudar nossa cabeça, mudar nossos atos ali, porque quem está lá em cima é um reflexo do povo, né? Então não adianta ficar cobrando sem se mexer também. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas compartilhando informações que são inverdades. Eu fico muito triste. Às vezes eu me sinto, me pega pessoal, sabe? Uma coisa que parece estar me atingindo pessoalmente, por eu estar ocupando um cargo. Eu não sou um vereador, eu estou como vereador. Então para mim é passageiro, espero poder contribuir com a cidade. E voltamos aqui, a gente voltou na verdade, gente, porque o programa acabou, é uma tristeza, esse programa passa muito rápido. Eu vou ter que começar a ficar até às 5 da tarde aqui para dar conta das pautas, dos convidados, dos entrevistados aqui desse programa. E hoje a gente falou um pouquinho sobre políticas públicas para o esporte, sobre a carreira do Cristiano Lopes como homem, como vereador, como atleta de motocross, como número 26. Obrigada, queria te agradecer. Tem alguma competição aí? Você está competindo no momento? Sim, estou participando da Copa São Paulo e do Brasileiro de Motocross, que viaja quase todo final de semana, né? Tenho meus compromissos com a Câmara Municipal, de segunda a sextas-feiras, né? A partir de sábado e domingo, parto para as corridas. Você dá conta de tudo? Dá conta. Quando a gente faz com prazer, com alegria, com satisfação. Até que no seu programa, tão rápido que passou, eu achei que uma hora a gente ia ter, né? Mas ia ter que enrolar, né? Foi muito gostoso. Então eu queria agradecer você, Tainã, ao Geleia aqui por estar nos ajudando, auxiliando aqui nos trabalhos, ao Fábio Manzini, a Sueli, ao Júnior, que são pessoas que sempre ajudam-nos a divulgar o esporte aqui no município. Então, para mim, é um prazer muito grande ter passado pela primeira vez no seu programa e estou à sua disposição. Sempre que você precisar do Cristiano Lopes, lá na Câmara Municipal, ou no esporte, ou onde for, pode gritar e chamar a gente. Tá gravado isso? Pronto! Está gravado, vou ficar repetindo isso exaustivamente. Obrigada, agradeço muito. Agradecer interromper sua agenda do dia que eu sei que é corrido pra caramba, para vir aqui falar com a gente. Eu acho importante a gente falar do atleta, né, dessa vida de atleta, falar um pouco com os nossos ouvintes também sobre políticas públicas aí para o esporte, para a gente fomentar esse segmento. E estarei à disposição mesmo. O esporte é uma bandeira nossa e vamos continuar levantando sempre. Vamos junto. Eu não pratico esporte, mas é uma bandeira minha também, tá, gente? Só queria falar isso. Em nome da família. Obrigada, Fábio. Obrigado, muito obrigado aí. Mande pautas, mande sempre pautas. Estaremos aqui sempre com o espaço aberto. Gelé, obrigado por hoje também. Amanhã eu volto. Amanhã quem vem aqui é o Conselho Municipal de Criança e Adolescente. Muito bem. Estarão aqui amanhã. O papo vai ser criança e adolescente. Eu vou ficando por aqui. Amanhã eu volto. Bebam água. Pratiquem esporte. Tchau.